Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve João, capítulo 2. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você crê nisso? Amém? Deus tem uma palavra para a gente hoje. E nós não vamos sair daqui nessa noite sem receber da palavra do Senhor para a nossa vida. Uma palavra que Deus tem falado já há algum tempo ao meu coração. E é uma palavra que o Senhor me manda entregar à igreja de Jesus. E não poderia deixar de entregá-la. E eu creio que o dia que Deus escolheu para nós falarmos sobre essa palavra é o dia que se chama hoje. João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Um texto muito conhecido, mas vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Você que achou pode dizer amém? 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente, e então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Curve a sua fronte, coloque a mão sobre o seu coração, vamos falar com Deus. Pai, nós carecemos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor brade em nosso coração. É verdade que alguns nessa noite vão ouvir a voz do Senhor como um vento suave, um frescor, uma brisa, mas ainda outros o Senhor pode fazer trovejar no coração, a Tua boca pode estremecer por meio da Tua palavra. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra de cura e restauração para pessoas nessa noite. No nome de Jesus, nós queremos, nós necessitamos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nos levanta, Pai, nessa noite, e que a Tua palavra encontre guarita em nosso coração. Que Teu Espírito Santo se mova sobre nós e que nós sejamos tocados pela sublimidade da Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Peço sua atenção e a sua participação nessa palavra. Não é proibido dar glória a Deus não, viu, irmão? Não é porque a gente é presbiteriano que a gente não pode glorificar, tá bom? Glória a Deus! Amém, então tá bom. Nós estamos, irmãos, há exatos 38 dias desde que 2020 se foi. Desde que 2021 chegou. E talvez alguns comecem perguntando: pastor, por que você está ressuscitando essa data? Por que justo agora? Porque muitos de nós, em 1º de janeiro, ou até um pouquinho antes, em 30, 31 de dezembro, fizemos planos. Muitos de nós elaboraram planos, fizemos promessas, idealizamos sonhos, nós vislumbramos bênçãos. Quem de nós talvez não escreveu uma determinada cartinha, guardou e falou assim: olha, eu vou abrir em final do ano para ver se vai tudo acontecer. Quer ver um negócio que é batata? Quem? Não vou precisar pedir para você levantar a mão. Mas qual de nós não começou um regime em 1º de janeiro e ele já ficou lá atrás?
Qual de nós não elaboramos tantas coisas, vislumbramos tantas coisas, mas bastou viver os 38 primeiros dos 365 dias do ano, para então nós simplesmente desistirmos de tudo. Algumas coisas que a gente já não quer viver, experimentar, sonhar e planejar, deixamos para trás. Isso porque muitos dos nossos planos, já nesses primeiros dias do ano, falharam. Muitos desses planos já fracassaram. Promessas já foram quebradas. Sonhos, muitos sonhos, já se tornaram pesadelos. E as bênçãos? Bom, existe muita gente que está esperando uma bênção. Talvez a bênção não é uma bênção que se pediu no final do ano de 2020, mas é uma bênção que já há alguns meses, e por que não dizer anos, e por que não dizer uma vida toda, e a gente simplesmente se acomoda numa situação que a gente fala, olha, não tem jeito, vou desistir desse negócio, vou deixar para lá. E para usar algumas palavras folclóricas, bem peculiar, a nossa linguagem brasileira, o bizarro ano de 2020, às vezes, talvez algumas pessoas pensam, e eu já ouvi algumas pessoas falando, que este ano tão bizarro parece ter plantado uma semente agorenta, de um mau presságio, de maldição no ano de 2021, que parece que tudo está caminhando para o caos. Pelo menos no micro-universo da nossa vida pessoal, particular. É interessante nós pensarmos que a elaboração dos planos tem dado lugar às incertezas. A confiança nas promessas estão se rendendo aos assaltos da incredulidade. E os sonhos, os nossos sonhos, eles estão abrindo espaço para o medo. E aí a pergunta que não quer calar, aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? Ligue o noticiário na TV, ou leia um artigo na internet, abra o jornal de amanhã, e quando você ler e se deparar com as notícias, você não vai ter boas perspectivas quanto ao futuro. E aí a gente chega a uma conclusão, tudo parece estar caminhando para um fim. Apesar de nós já sabermos como será esse fim, e isso deve encher o nosso coração de esperança. Agora, como seres limitados que somos, nós abandonamos os planos e pensamos que esses planos acabaram, que as promessas falharam e que os sonhos cessaram em definitivo. Ou nas palavras de uma mulher chamada Maria, no texto que nós lemos nessa noite, nós expressamos e falamos, o vinho acabou. Talvez a crise não é a falta de vinho, o sonho acabou, os planos acabaram, a esperança se foi, as perspectivas já não existem mais, e a gente vai cedendo e vivendo numa situação deplorável, onde nós insistimos em enxergar, e quando nós olhamos para esse texto, vamos perceber que onde nós insistimos em enxergar uma situação supérflua, Deus tende a nos mostrar um propósito específico. Onde nós insistimos em ver uma cena corriqueira, pare e preste bem atenção, e talvez isso faça mais significado para você no final dessa mensagem. Onde a gente vê uma cena corriqueira, existe uma mensagem específica de Deus ali para você. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Porque Cristo se importa, e porque Ele se importa, Ele pode fazer tudo novo e muito melhor, aleluia. Deus pode. E talvez você fale assim, olha, Cristo se importa, Deus se importa. Não, você não é o centro do universo. Não. Mas diz respeito a um plano eterno, e nós falamos a respeito de todo esse plano, essa visão no ano passado. Deus, em relação a esse plano, Deus tem uma promessa, e a própria palavra diz que Ele é fiel. Deus é fiel a mim. Irmão, Deus é fiel a você também, mas principalmente Ele é fiel com aquilo que Ele prometeu. E se você está envolvido nas promessas de Deus, fique tranquilo, a fidelidade de Deus está contigo.
Dos 21 capítulos do Evangelho de João, 11, os 11 primeiros têm o propósito de revelar a glória do unigênito Filho de Deus. Os 10 capítulos restantes estão focados em Deus manifestar agora ou glorificar o seu Filho. Você pode até ler o Evangelho de João e perceber um tratado teológico, filosófico em defesa da fé, em defesa da divindade de Cristo, mas não perca de vista o objetivo principal deste livro. Qual que é a sua mensagem? E que mensagem é essa? Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus e Ele tem um plano de vida eterna para a sua vida. Deus tem um plano, Jesus tem um plano. O texto proposto nessa noite nos apresenta Jesus em um dos momentos que eu considero mais icônicos da Escritura. Por que isso? Irmãos, a gente consegue imaginar Jesus pregando. Eu tenho dado uma mergulhada no Sermão do Monte. Deus tem dado algumas coisas a respeito de Mateus 5 ali em diante. A gente consegue ver Jesus pregando, e quando a gente fala de Sermão do Monte, Jesus realmente está pregando para uma multidão de pessoas. Você consegue imaginar Jesus pregando? Consegue. A gente consegue, inclusive, imaginar Jesus em seus momentos de oração. Olha o Getsemane. Sempre que a gente lê a passagem do Getsemane, tia Miriam, eu fico imaginando Jesus lá orando. Mel Gibson ilustrou com tanta propriedade essa passagem no início do seu filme A Paixão de Cristo. Você consegue imaginar Jesus orando? Jesus era um homem de oração. A gente consegue imaginar, inclusive, Jesus andando sobre as águas. Tanto é que existem pinturas, desenhos, onde as pessoas colocam Jesus andando sobre as águas. Mas nós temos uma dificuldade terrível em imaginar Jesus se alegrando. Você consegue imaginar Jesus festejando? Consegue imaginar Jesus no meio da música? Está lá cantando, né? Tu és digno, Senhor, Jesus está cantando, levantando suas mãos, enaltecendo o Pai. Você consegue imaginar Jesus no meio de uma festa? Tem uma música de uma cantora lá do Goiás, não vou lembrar o nome dela, mas eu lembro da música. Você pode depois pôr no YouTube, você vai achar. Vamos comemorar a minha vitória, a tua vitória, a nossa vitória. Já ouviu? Ninguém ouviu? Vou completar o refrão. Vamos comemorar a minha vitória, a tua vitória com churrasco e Coca-Cola. Tá lá no YouTube, você vai achar. É um hino para cantar na igreja. Tá lá. Existe. Cadê o Alan? O Alan tá falando de... Tá vendo? Outra dica para você ouvir essa semana. Existe. A gente tem uma dificuldade de imaginar Jesus no meio da celebração, Jesus em meio às músicas, às danças. Sabe por que nós temos essa dificuldade? Porque a nossa geração opositora, ela não consegue vislumbrar além da sua hipocrisia. Mas o texto sagrado que nós lemos nessa noite fala que Jesus não foi apenas convidado para uma festa, como ele confirmou a presença e compareceu. Você pode confirmar isso? Aí no texto que nós lemos. E a ida de Jesus até aquele casamento, até aquela festa, é uma lição básica para nos mostrar, para mostrar àqueles que pensam que seguir a Jesus é carregar uma carteirinha de azedume da vida. Quer ver? A gente cantava muito quando era criança, né? A alegria está no coração. Mas já prestou atenção que a gente canta essa canção, por exemplo? A alegria, com a cara de azedo, que misericórdia. Como diz o Henrique, né? Misericórdia. Falta alegria de fato, entender que Jesus, Ele é o Deus que gera alegria de fato e de verdade em nossa vida. E o texto está falando a respeito desse Cristo que se alegra na dinâmica da vida de Cristo. Sempre, irmão, você pode olhar em
todos os evangelhos, sempre houve espaço para celebrar as alegrias da vida e para desfrutar dos relampejos de felicidade que a vida pode proporcionar. O casamento do primeiro século, ele estava longe de ser uma cerimônia ou uma festa de algumas horas. Uma semana inteira era dedicada à cerimônia. Porque o casamento era tido como um ato singular na vida de um casal. Preparem os músicos, chamem os convidados, tragam a comida. E naquela época, e por favor não esqueçam o vinho. Algumas pessoas usam desse texto, inclusive, para dar desculpa à embriaguez. Opa, vigia, não é isso que o texto está falando. Tragam o vinho, e realmente não esqueceram o vinho, só que o vinho acabou. E aí você pode mergulhar no texto e se perguntar, de quem é a culpa? De quem foi a culpa do vinho ter acabado em algum momento da festa? E quando as pessoas iam para o casamento, 7 dias de festa, já imaginou? 7 dias de festa, nem vou olhar para você. 7 dias de festa. E de repente no 4º dia, estou sugerindo, irmãos, o texto não fala, estou supondo, o 4º dia o vinho acaba. Mas assim como as pessoas iam para celebrar 7 dias, elas esperavam que a comida, que a música, que as danças, que o vinho, que tudo se prolongasse na mesma proporção dos dias de celebração. Mas acabou. De quem é a culpa? Eu fico pensando, será que o noivo errou nas contas? Será que o pai da noiva era muquirana? Será que o cerimonial teria errado na distribuição dos comes e bebes? Pode ser inclusive que a empresa responsável pela entrega dos vinhos tenha sido desonesta e não entregou a quantidade certa. Será que os noivos exageraram na lista de convidados? João não nos conta a razão de por que o vinho acabou, mas no texto existe uma certeza maravilhosa. O milagre acontece quando nós colocamos as nossas necessidades nas mãos certas. E foi o que aconteceu nesse texto. E nessa noite a mensagem de Jesus para o meu e para o seu coração é a seguinte: não acabou ainda, por mais que pareça que na sua vida chegou o fim, não, a última palavra não é da circunstância, a última palavra é de Jesus. Ainda não acabou, não cancele os planos, não abandone as promessas, não deixe de sonhar agora. Você pode não perceber, mas a sua vida é uma festa e Cristo está presente nela. E quando Cristo está presente, tudo pode ser novo e melhor. E a primeira coisa que eu compartilho com vocês é que para que tudo seja novo e melhor, nós precisamos começar confiando a causa a quem de fato pode resolver. Confie a sua causa na mão de quem pode resolver. Você não precisa e não deve ir para os muros das lamentações da internet. Alguém sabe qual é o muro da lamentação da internet? Dou-lhe uma, pode ajudar a gente. Facebook. Você não precisa ir lá no muro das lamentações da internet, no Facebook, e chorar suas mágoas. Isso vai te causar exposição, mas não vai trazer solução. Você vai ser alguém exposto. As suas vísceras de muitas pessoas estão sendo expostas na internet, no Facebook, e problema nenhum tem sido resolvido, muito pelo contrário, está aumentando. O número de pessoas que está arrumando intriga na internet, irmãos, é assustador. Inclusive, crentes. Isso é uma vergonha, viu? Não vá para os muros da lamentação. O texto deixa muito claro no versículo 3, quando o texto fala que quando acabou o vinho, a mãe de Jesus foi até ele e disse: não tem mais vinho. O noivo, acabou a festa, acabou o vinho, e agora e a festa? Alguns especialistas afirmam que
Maria não era apenas uma espécie de familiar distante dos noivos, mas Maria estava desempenhando um papel de responsabilidade na organização daquela festa. No Oriente Antigo, como ainda é hoje, a hospitalidade é um dever sagrado. A falta de cuidados com a provisão em situações como essa não era apenas sinônimo de humilhação, mas também falta de respeito com o convívio social próximo. E quando Maria identificou o problema, ela também discerniu aquela situação, e o texto deixa muito claro que Maria não disseminou a informação. Já pensou se o texto falasse que Maria tivesse chegado e uma amiga dela, acabou o vinho, como diz lá no Nordeste, mulher do céu, como é que nós vamos fazer? Já pensou se Maria chegasse em outra pessoa e começasse a falar tal? Porque é assim, né, irmãos? Todo amigo tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo e que tem um melhor amigo, e quando pensa que não, a fofoca está pronta. A festa tinha acabado. Mas Maria não procura um terceiro, Maria vai diretamente até Jesus. Maria não causa uma situação de difamação, Maria não reclama, Maria clama. É diferente clamar de reclamar. E ela clama para quem? Clama para Jesus. Maria não cancela a festa, ela não despede o povo, ela não leva preocupação para o noivo, Maria não atrapalha a rota de celebração. Ela vai falar com quem pode resolver. Ela vai falar com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem ido para o Muro das Lamentações da internet? Você tem conversado algumas crises com amigos? Ou você tem falado com quem de fato pode resolver o teu problema? Eu vou pregando, eu vou lembrando de música, irmão. Alguém conhece Jorge Araújo e Eula Paula? Ninguém conhece, só Adriano. Deus resolve o teu problema, conhece? Deus resolve o teu problema, na terra, no mar e no céu. Nunca houve, não há problemas para Deus. Não existe problema insolúvel para o Deus que você serve. Então vai falar com Ele. O texto fala que Maria preferiu a intercessão à murmuração. Maria preferiu escolher a confiança do que apoiar a sua vida no medo. Maria preferiu crer no Senhor Jesus ao invés de maldizer. E mais uma vez eu te pergunto, como anda a sua vida? Você está murmurando ou está clamando? Você está murmurando ou intercedendo? Você está confiando ou está cedendo o seu coração ao medo? Você está crendo, você anda maldizendo? Tiago, na sua epístola, fala que a nossa língua, daqui a um tempo eu vou pregar sobre isso, a nossa língua é um mundo de iniquidade. Com a mesma língua nós abençoamos o nosso Deus e Pai e amaldiçoamos as pessoas. Muitos dos nossos problemas não são resolvidos, sabe por quê? Porque nós não estamos colocando nas mãos certas. Não estamos. Anote bem isso. O caminho para uma vida nova, para o novo e o melhor de Deus, é pavimentado pela oração e não pela reclamação. É pela oração. Você vai construir a sua vida do novo e do melhor orando e não reclamando. Longe de ser uma palavra que visa ser uma palavra motivacional, não é esse o propósito, é expor uma mensagem que Deus coloca no nosso coração. Mas tem muita gente que continua e vai continuar andando ou levando a vida para trás, sabe por quê? Porque vive uma vida de reclamação. Tá sol, que calor, tá chovendo, essa chuva não acaba. Que frio, ai, não aguento de frio. Tá calor, liga o ventilador. Gente, tem comida, reclama, ai, vou fazer regime. Não tem, Deus não cuida de mim. Tem trabalho, mas que trabalho ruim. Não tem trabalho, Deus abriu uma porta. Está se identificando aí? Porque é isso que acontece. Jesus, eu quero um casamento. Jesus dá o casamento. Que marido miserável. Eu quero um casamento. Mas que mulher que não sabe cozinhar. Deus me dá filho. Menino que é uma peste.
É assim, irmãos. A gente reclama de tudo. Tudo na vida a gente fica reclamando. Um básico, clássico, figurinha carimbada minha, né? Quase todo domingo, Cidinha, que eu venho para o culto, eu abro os vidros, eu sou muito calorento. Aí a Gisele, fecha esses vidros que meu cabelo está bagunçando. Ainda bem que você tem cabelo e eu. Tem cabelo, reclama. Não tem, pede a Deus. Mas a gente tem esse hábito de reclamar, ao invés de nós pavimentarmos a via do novo e do melhor de Deus por meio da oração. Ore mais e reclame menos. Essa é a mensagem desse primeiro ponto para a nossa vida. Dentre tantas razões que nós podemos ponderar nessa noite sobre a falta de vinho, eu quero ressaltar duas. A primeira é que a falta de vinho significava a ausência de alegria. O texto está nos mostrando isso. O vinho trazia uma alegria, as pessoas tomavam e se excediam e pensavam que aquilo havia uma alegria. Quando o vinho acaba, o texto está falando para a alegria acabou. A segunda coisa que nós precisamos ponderar, que o texto nos fala, é sobre a aridez do judaísmo na comunhão com Deus. Está falando justamente porque Deus naquele momento está mostrando que todo aquele cabedal de religiões e de regras tinha uma limitação, mas por meio da graça de Cristo, algo especial do reino estava para acontecer. O vinho que viria depois era muito melhor, e isso aconteceu por meio de Jesus. E diante dessas duas ponderações, primeira coisa, a ausência de alegria não quer dizer que na vida nós não vamos passar por dissabores ou tristezas, mas precisamos entender que quando Cristo está na nossa vida, a felicidade não é um conceito a partir de nós mesmos, mas a partir do céu. Sabe por que nós entendemos o conceito de felicidade? Sabe por que você entende que é ser feliz? Porque existe tristeza. Entende? Faz sentido? Existe tristeza, por isso que a gente entende o conceito de felicidade. E quando o vinho acaba, quando essa alegria chega ao fim, Cristo sempre se mostra presente e entrega uma alegria infinitamente melhor e maior. Segunda coisa a respeito da religião. O judaísmo agora não era tão suficiente para a vida daquelas pessoas, e Cristo ali estava simbolizando o início de um novo tempo, de uma nova era. Cristo estava mostrando, dando sinais ou referências, alusões a respeito da inauguração do reino de Deus. O que vocês viveram até aqui cessou, acabou, mas aquilo que eu vim trazer vem do alto, é do céu, é muito melhor, muito melhor. Quando a luta chega, irmãos, não reclame, clame. Não murmure, ore. Não chore as pitangas na internet, mas interceda diante de Cristo. A aparente escassez de hoje, preste bem atenção, a aparente escassez de hoje pode se tornar o milagre de amanhã. Só que você precisa ir a quem de fato pode resolver. E o nome dele é Jesus. Amém? Segunda coisa, tudo pode ser novo e melhor se você seguir obedecendo quem tem o controle de tudo. O clamor de Maria não se apresentou sozinho diante de Jesus. Antes, a confiança que ela tinha fez com que foi como uma força que moveu ela à intercessão. Mas essa confiança não é apenas capaz de fazer dobrar os nossos joelhos em oração. Essa confiança também nos constrange ao quê? À obediência. Quando você confia em Deus, você apenas não corre para Deus em oração, mas você também deseja obedecer o Senhor. Obedecer. Vamos ao texto, versículo 5. O texto diz que Maria falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Maria olhou para os serventes ou para os garçons que estavam presentes na festa e falou: olha, façam tudo o que ele disser. Talvez alguns estejam aí, mas espera aí, pastor, antes do versículo 5 da obediência, existe o versículo 4 da repreensão e da resistência. Perfeito. Mas muitas pessoas entendem esse texto equivocadamente.
Porque Jesus aqui não está repreendendo Maria, pelo menos não dessa perspectiva que muitos têm. As palavras no seu original têm um teor de acolhimento e respeito. Ao mesmo ponto que aponta para a sua soberania e propósito divino. Versículo 4, ainda não é chegada a minha hora. E esse texto não é apenas uma seta que direciona para a cruz, mas ao mesmo tempo está apontando para a redenção, para a soberania do próprio Cristo e para a sua autoridade. Quando Maria demanda as ordens, aqueles garçons, há naquela mulher uma completa submissão e uma expectativa contundente de que algo maravilhoso irá acontecer. Você já teve essa sensação? Aqui eu vou passar um pouquinho para a experiência espiritual. Você já teve aquela sensação de que Deus vai fazer algo maravilhoso? Já teve isso? Já experimentou isso? É um negócio que a gente não tem palavra para traduzir. É indizível. Mas é um negócio, vai acontecer algo maravilhoso. Vai acontecer. E Maria estava com essa sensação. Olhe bem que o milagre, ele é construído, ele é levantado a partir de um ideal absurdo. Irmão, acabou o vinho. É absurdo. Se acaba o vinho, a gente manda buscar o quê? Mais vinho. O que Jesus falou? Traz água. Nada a ver. É absurdo. Mas não apenas água, tragam potes, esses potes de pedra aí, que serviam para cumprir os atos litúrgicos, religiosos, dentro da questão judaica. E aqui eu quero abrir um parêntese para fazer uma exposição rápida sobre isso, porque o texto menciona que os potes serviam para purificação e estava ligado diretamente a esses ritos. Quando as pessoas chegavam na festa, ela não podia adentrar diretamente, né? É como se fosse um protocolo que a gente tem o álcool gel, as pessoas tinham que ir até esses potes e eles iam meio que se lavar para eles poderem entrar na festa. Havia esse ritual de purificação. E Cristo está fazendo uma referência agora à inauguração no reino de Deus, onde agora nós não seremos mais limpos pelos nossos méritos, mas agora nós seremos limpos por aquilo que Cristo fez na cruz. É a graça sendo exposta, é a graça nos sendo oferecida. Não é agora uma limpeza apenas do exterior, mas é uma limpeza do interior e que flui para fora. Cristo está trazendo esse apontamento, essa referência direta que está ligada ao vinho, a água transformada em vinho, é essa purificação que é mudada dos méritos para a graça, que se transforma, se materializa por meio do sangue de Jesus vertido na cruz. A obediência daqueles garçons, daqueles serventes, foi submetida a uma total falta de sentido. Mas a fé é assim. A fé tem sentido? Tem, irmãos. Hebreus capítulo 11, primeiro versículo vai falar sobre isso, que a fé é a convicção, a plena certeza das coisas que não se veem, mas se espera. E quando você vai de Gênesis a Apocalipse, você vai vendo a Deus agindo numa total forma ou falta de sentido. Deus falando com Moisés no meio de um arbusto, de uma sarça. Deus derrubando gigantes com uma pedrinha. Atravessando pessoas no meio do mar. Tem sentido? Não tem. Citei Moisés aqui da sarça, mas olha um negócio que eu leio na Bíblia e falo, gente, não é possível, não é possível. Joquebede, a mãe de Moisés, Shamire, Faraó queria matar todas as crianças e o texto fala que Joquebede escondeu Moisés, recém-nascido, 3 meses. Mãe, como que você consegue esconder um recém-nascido de 3 meses porque parece que ele tem um amplificador na goela? Como? Faz sentido? Não faz. Mas é justamente aí que Deus trabalha. É nesse ponto exato que Deus trabalha.
O novo e o melhor está diretamente condicionado à nossa resposta à fé. Ou seja, que resposta é essa? A nossa obediência. Aqueles homens estavam sujeitos a uma situação improvável, e o texto é muito claro no versículo 8, na parte B, que eles obedecem, e eles obedecem exatamente como Cristo ordenou. Não existe desvio nem para a direita, nem para a esquerda. Eles obedecem cabalmente aquilo que Cristo falou. Tem muita gente nos nossos dias que deseja viver o novo e o melhor de Deus para a sua vida, mas se recusa o quê? Obedecer. A Bíblia está falando, e ele fala, mas não é bem assim que eu entendo, irmão, não é do jeito que você entende, é o que a Bíblia fala. Você não está entendendo o mistério. Deixa eu dar uma palavrinha aqui, bem específica. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que a internet tem cada vez engolido a nossa vida. Conquanto nós estamos sujeitos aos pregadores do YouTube. Deixa eu falar um negócio para você. Cuidado! Cuidado! Sabe por quê? Tem muita gente indo atrás de pregador de YouTube. Coloque ele, passe ele no crivo da palavra. Porque desconfie de algo, se toda mensagem só estiver passando a mão na sua cabeça, no seu coração, desconfie. Porque 99% da escritura é só confrontamento. É para confrontar o nosso pecado. Aí a gente, não, mas fulano falou isso, fulano... Passa na palavra. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é corrupto, e uma vez que o coração é corrupto, a palavra de Deus vem para nos confrontar, para nos envergonhar, para a gente rasgar o nosso coração diante do Senhor em arrependimento, pedindo perdão pelos nossos pecados e mudando de vida. Tem muita gente, muita mente cativa a esse século, tem muito coração hoje preso a este mundo. Existem muitas mãos que estão amarradas por ideais que não são os ideais da palavra de Cristo, a palavra que Cristo apresenta. Mais do que nunca, o texto de Paulo, em 2 Coríntios 4:4, está servindo, que diz o seguinte: o Deus deste mundo, deste século, chegou ao entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tem muita gente presa ao novo Deus que foi levantado recentemente. E esse Deus está cegando o entendimento de muita gente, inclusive de pessoas que se dizem discípulos de Jesus. Ele não tem um ídolo exteriorizado, estereotipado, mas ele tem um discurso que muita gente está engolindo. Vigia no nome de Jesus. Vigia. Vigia. A obediência é o trilho perfeito que nos fará viver uma perfeita e total transformação para a glória de Deus. É necessário obedecer. Se nós não rendermos o nosso coração, você pode até orar ao Senhor, mas se a sua oração não for acompanhada de obediência, vai ser uma fala jogada ao vento. Esses dias eu tive uma experiência de falar com Deus, e eu falava, e aí teve um momento que Deus falou para mim: fica quieto, cala a boca. E eu fiquei quieto, porque oração não é monólogo, é diálogo. E aí naquele momento o Senhor falou: abre a minha palavra. E quando eu me calei, Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo. Os pais sabem que muitas vezes os filhos falam, pede. Os meus filhos, hoje mesmo a gente estava conversando. O último que faz aniversário lá em casa é o Nicolas. Ele faz em outubro. Ele já começou a pedir presente do aniversário dele de outubro. Você tem noção? Só que até lá, esse presente vai mudar, essa opção vai mudar umas 1000 vezes. E ele fala. E a gente, pai... Tá bom.
Significa que eu vou dar o que o Nicolas pede? Não. Porque eu vou dar aquilo que eu entendo que é o melhor para ele. Só que às vezes, isso é condicionado à obediência. Pai e mãe, você está entendendo o mistério, né? Obediência. Irmãos, a Bíblia é muito clara e fala sobre isso. Existem algumas coisas que na soberania de Deus, Ele escolheu nos dar por meio da nossa obediência. Eu quero viver o melhor e o novo de Deus, mas não obedece. Não vai sair do lugar. Não vai. Porque Deus não tem compromisso com algo que está fora da sua palavra. E a própria palavra fala que é melhor você obedecer do que sacrificar. E como a gente anda sacrificando? Mas essa noite o alerta de Deus para a nossa vida é: obedeça. Mesmo que te custe, mesmo que seja amargo, mesmo que às vezes você vá pisando duro. Está pisando duro. O meu número 3, às vezes eu falo algumas coisas para ele e ele sai pisando duro. A obediência que é incondicional e feita com alegria e felicidade. Põe um sorriso no rosto. E pai general, irmão, estou criando, estou educando para o céu, não é para o inferno não. É assim não. Mesmo contra a sua vontade. E quando eu falo mesmo contra a sua vontade, abrace isso, sabe por quê? Porque nós não sabemos aquilo que é bom para a gente, mas Deus sabe o que é bom para você. Deus sabe. O próprio Jesus lá no Sermão do Monte fala: olha, por acaso vocês sendo maus não sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Imagina o Pai Celestial, Ele sempre vai te dar algo novo e melhor. Mas é preciso obediência. Terceira e última coisa, para a gente caminhar para o final. Tudo pode ser novo e melhor, mas é necessário crer e viver o milagre que vem de lugares inesperados. Olha só, o versículo 5, versículo 8b e também o versículo 10 nos diz, Maria falando: façam tudo o que ele disser. E o texto fala que os garçons fizeram. E então o cerimonial chegou até o noivo e falou: olha, você guardou o melhor vinho até agora. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus é um convidado para aquela festa. Nós temos a perspectiva da importância de Cristo, mas o povo que estava ali não. E se você voltar um pouco para o capítulo 1 de João, você vai encontrar inclusive Filipe falando que Jesus, o Nazareno, filho de José. E por que essa denominação? Jesus era um nome comum, filho de um homem comum, de um carpinteiro comum. Ele estava situando Jesus como alguém comum. Cristo é um convidado comum, com atitudes comuns, com elementos comuns, e que recebeu uma oração comum. Preste bem atenção nisso. O comum costuma ser o elemento necessário para que o céu se manifeste e a glória de Deus apareça. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar isso, sabe por quê? Porque nós estamos tão em busca do extraordinário que não conseguimos perceber a ação de Deus nas coisas simples e pequenas e comuns da vida. Como eu mencionei, Cristo, nós hoje sabemos da importância de Jesus, sendo Ele o Filho do Deus vivo, mas as pessoas lá do primeiro século não. É tão interessante que ainda no capítulo 1 de João, um capítulo antes, alguns poucos versículos antes do texto que nós lemos, nós encontramos um homem chamado Natanael. Natanael era morador daquela redondeza de Caná da Galileia, e quando Filipe chegou para Natanael e falou: olha, nós encontramos, nós agora sabemos quem é o Messias, o Cristo, aquele que as Escrituras, que Moisés tinha anunciado, nós encontramos, você precisa conhecer Natanael, ele é Jesus, o Nazareno, o filho de José. Aí Natanael olha para Filipe e responde, versículo 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode.
Jesus, que nome comum. Nazaré, ele é de Nazaré. Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré, gente? Filho de José, um carpinteiro, um homem simples. Aí Filipe retruca e diz: você está duvidando? Vem ver, ainda no versículo 46. Venha ver. Nós temos, irmãos, esse hábito, esse mau hábito de focar naquilo que aos nossos olhos, ao nosso entendimento é extraordinário, mas essa não é uma atitude de seres humanos apenas do século 21, não. Os judeus do primeiro século esperavam um Messias triunfalista, mas ele veio de uma forma comum, nasceu de uma virgem, repousou sobre a palha de uma manjedoura, trabalhou ou desenvolveu o ofício na carpintaria. Irmãos, os judeus esperavam o Messias adentrar Jerusalém em cima de um cavalo branco, imponente, mas ele entra sobre um jumentinho comum. Ele desenvolveu laços de amizade com pescadores. Jesus era comum, irmãos. Ele ia a festas de casamento com seus amigos. Deus costuma revelar sua glória na simplicidade da vida, justamente porque sua glória não pode se confundir com aquilo que é muito chamativo aos nossos olhos. Às vezes nós esperamos, não, eu preciso ir ver aquela pregação, porque fulano de tal, carapuça dos anzóis, é um cara famoso e ele vai falar. E aí você chega lá, não que Deus não possa usar, mas Deus pode usar uma pessoa simples, em lugares comuns da vida. Deus pode usar o seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu amigo. Deus pode usar pessoas em lugares inesperados. A sarça ardente, a pedra na testa do gigante, a água transformada em vinho, o Cristo que caminha, que entra dentro de Jerusalém sobre o jumentinho. O comum pode ser considerado um lugar inesperado para quem não caminha por fé. Mas aquele que deseja viver o novo e o melhor de Deus, viverá tais feitos, porque sabe que Deus atua e age nas coisas comuns da vida. O filho de José, acabei de mencionar agora, que Filipe mencionou, o Nazareno, era um moço como qualquer outro naqueles dias do casamento. Assim como hoje, para alguns, Jesus pode ser um discurso como um outro qualquer. Mas olhe para a verdade. O moço que transformou a água em vinho não poderia transformar a sua vida hoje também? O mesmo Cristo que realizou seu primeiro milagre em um lugar comum, pode dar um novo começo, fazer ainda melhor hoje. E eu não estou falando da ausência de lutas, eu falo da certeza, da convicção da presença de Cristo em nossa vida. Mas é necessário crer, é necessário viver, ou nas palavras de Filipe, venha e veja. Existem elementos comuns na sua vida hoje que Cristo deseja usar. Talvez um talento, alguém na sua casa, um recurso que Ele colocou em suas mãos. Deus nos cercou, irmãos, de recursos, coisas comuns que Ele deseja usar para a sua glória, que Ele deseja usar para que nós os reinventemos, ou melhor, ressignifiquemos a nossa vida. Não se apegue à espera das coisas extraordinárias. Deus já colocou na sua vida o necessário para você viver o novo e o melhor que Ele tem preparado. 2021, restante aí de 2021, pode ser uma tragédia ou pode ser uma bênção. Uma certeza nós temos: o mesmo Cristo que operou milagres continua operando hoje.
mas é necessário ir até Ele, é necessário obedecer a Ele, é necessário então viver aquilo que Ele colocou em suas mãos. Veja que interessante, o milagre de Cristo resultou não apenas na abundância de vinho, mas na abundância de um vinho muito melhor. O vinho da cozinha seria suficiente, o vinho do supermercado resolveria a questão, Maria se contentaria com qualquer vinho modesto, resolveria o problema, mas Cristo não. Impreterivelmente, Cristo é especialista em fazer tudo novo e melhor. Apocalipse nos diz que Ele fará nova todas as coisas, e tudo isso começou quando o seu coração foi entregue a Ele. Sabe por quê? Porque Ele te chamou para uma nova vida. Você nasceu de novo, você é nova criatura. Algo poderoso acontece quando apresentamos nossas necessidades a Cristo e confiamos a Ele aquilo que deve ser feito. Tenha certeza que Ele vai fazer aquilo que é certo, aquilo que é melhor. E eu não falo do suprimento de expectativas, mas de fazer aquilo que o céu planejou para que fosse feito em você. Afinal, Efésios capítulo 3, versículo 20, nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quer viver o novo e o melhor de Deus para a sua vida? Siga os sinais. O versículo 11 fala que esses sinais foram feitos, e é interessante que a palavrinha sinais aí nos traz a ideia de pistas que foram deixadas para que nós enxergássemos a sublimidade de Cristo. O milagre de Caná da Galileia é apenas o começo, é apenas uma pista, uma das muitas pistas que Ele deixou para mostrar que Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que você imagina. Não cancele os planos, não abandone os sonhos, não deixe as promessas. Chame Jesus para a sua vida, conte a Ele as necessidades, atenda o que Ele diz, obedeça e se disponha para viver o novo e o melhor. Você pode não perceber, mas a sua vida é uma festa, e o melhor, Cristo deseja fazer parte dela. Curva a sua fronte. 38 dias se passaram. Como está o seu ano? Como está a sua vida? Como vai a sua vida com Deus? Deus não entregou essa mensagem, não entregou ela em vão. Existem pessoas aqui que Deus está chamando para uma repactuação, um recomeço. Não fica olhando mais para as coisas que estão lá atrás, não. Olha para frente, olha para Jesus, confia nele, conta para Ele, entrega a Ele, obedeça, viva o que Ele tem preparado. Mas eu não posso encerrar sem convidar você, duas coisinhas. Primeira, pessoas que já nesses primeiros dias de 2021 estão desoladas, mas que nessa noite desejam falar: Senhor, eu quero viver o novo e o melhor do Senhor para a minha vida. Se você deseja isso no seu coração, coloque-se de pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Segunda coisinha, pessoas que precisam render a sua vida a Jesus. Hoje é o dia, hoje é a noite, Jesus te chama. Se é assim, coloque-se de pé no seu lugar. Também nós vamos orar juntos, no nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor, e o mesmo Deus que operou milagre lá em Caná é o Deus que pode operar milagre hoje, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Vou cantar enquanto você coloca de pé. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Pai, o Senhor é especialista em trazer significado àquilo que a vida tenta nos fazer perder, no nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, diante do Senhor e pedindo que o Senhor renove o nosso coração. Pessoas que a esperança se foi, se perdeu e que precisam realmente daquele encontro profundo contigo, que vê a mão do Senhor se movendo favoravelmente. Senhor, aonde os motivos da celebração e da festa da vida se encerraram, que precisam olhar para o Senhor e entender que no Senhor há sempre um novo começo. O Senhor pode fazer tudo novo e melhor segundo a tua vontade, mas é necessário nós caminharmos na tua direção e entregarmos ao Senhor as nossas necessidades. Pai, no nome de Jesus, nos dá o discernimento necessário, assim como Maria teve, de identificar os problemas à nossa volta e levar até o Senhor aquilo, Senhor, que tem incomodado demais nosso coração. E não, Senhor, investir tempo naquilo que é corriqueiro, Senhor, aquilo que muitas vezes nos desfoca o foco, que nos desfoca a visão. Deus, nós precisamos caminhar na tua direção e falar contigo, Deus. Nos dá a disciplina necessária de não nos colocarmos numa situação de exposição, mas, Senhor, que nós nos coloquemos numa posição de intercessão aos teus pés. Para isso é necessário que nós confiemos em tuas mãos o nosso coração e também obedeçamos a tua voz que fala constantemente por meio da tua palavra o caminho que nós devemos seguir. Deus, move-nos, Senhor, a isso, no nome de Jesus, a obediência que nos faz renunciar à nossa vontade, à nossa carne, aos nossos anseios, aquilo que nós achamos e pensamos. Senhor, que a nossa mente seja cativa a Cristo. Nós oramos assim, Pai, para que nós possamos crer e viver o milagre que o Senhor tem preparado em lugares inesperados. Existem pessoas aqui nessa noite que já têm os elementos do milagre dentro da casa, mas ainda não está enxergando. Abra a visão, Deus, abra a visão para ver que o Senhor já colocou os elementos lá na vida dessa pessoa, no nome de Jesus, para que trabalhe, Senhor, para que o milagre comece a acontecer, no nome de Jesus. O Senhor já colocou disposição, talentos na vida de muitos aqui que precisam de uma atitude, inclusive fora de casa, seja no trabalho, em relacionamentos, escola, faculdade. Deus, no nome de Jesus, abre a nossa visão para enxergar isso, para ver que o milagre do Senhor pode vir de lugares inesperados, no nome de Jesus. Converte o coração daquele, Senhor, que nessa noite está se repactuando contigo, falando: Senhor, eu estou aqui, olha para mim, Jesus, olha para mim, Senhor, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu levante, no nome de Jesus. Renova a esperança, renova a fé, renova o ânimo, Pai, para que possamos seguir adiante, sustentados por tua forte e poderosa mão. Nós oramos assim, nós confiamos assim, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém.